Olá, muito bom dia a todas e todos. Está começando mais um Papo das 9 ao vivaço, direto do meu Cafufo em Laranjeiras. Sejam todos bem-vindos, os que nos acompanham desde o início, os que nos acompanham há algum tempo, os que estão chegando pela primeira vez. Vem ver o que é isso, essa nossa saudável conversa todos os dias. Aqui do Rio de Janeiro, teve uma chuva forte ontem, o tempo deu uma fechada, o ar está mais fresco. Sempre que chove forte, a gente se lembra de duas demandas. Uma da natureza, porque a chuva faz parte do ciclo, mesmo a chuva forte tem a sua função. E o compadecimento da situação de lugares que alagam com facilidade, o risco de desmoronamentos, deslizamentos, né, de terra, de pedra. E a gente precisa avançar nessa agenda, mas eu quero saudar vocês, estava com saudade. Quarta-feira, estamos em março, retomei ontem os trabalhos na PUC, uma nova turma, uma nova garotada. Fiquei muito feliz de reencontrar alunos de períodos anteriores. A gente vê que ficam laços, elos assim de amizade, de respeito, né? E eu gosto desse contato, faz muito bem para mim. Anderson me lembrou hoje, Mr. Anderson, que no próximo dia 22 estaremos completando aqui 4 aninhos. 4 aninhos de Papo das 9, março 22, daqui a pouquinho. Tem surpresa a caminho, mas eu não vou revelar antes da hora. Seguro morreu de velho. Tem surpresa aí na direção dos assuntos do Papo das 9. Eu acho que vocês vão gostar muito. Eu lamento se tem gente assim que detesta a curiosidade que fica atiçada e não consegue responder a tempo essa demanda, mas no momento certo eu juro que vou falar aqui com todas as letras do que se trata e vou falar aqui em primeira mão. Va bene? Vamos começar então o Papo das 9 com o nosso livrinho. Olha o estado do livrinho, fala sério. Olha o estado do livrinho. Aliás, falando em livrinho, foi Dona Cláudia que lembrou e mandou para mim uma notícia que eu achei sensacional e tem a ver com o livro impresso. Acho que é na Suécia. Vamos ver aqui, é um país nórdico que determinou o seguinte, era tudo digitalizado. É isso mesmo. A notícia é do ano passado, mas eu não tinha conhecimento. A Suécia desistiu da educação 100% digital, essa coisa de digitalizar todo o material didático, toda a leitura se dará por telas digitais. Sabe o que aconteceu? A Suécia começou a despencar, olha que interessante, nas pesquisas de aferição de aprendizagem, esses indicadores internacionais. Os alunos da Suécia que estavam ali entre os mais bem instruídos, com as melhores performances na escola, digitalizou 100%, o índice começou a despencar. E aí os educadores começaram a fazer a relação direta entre por que digitalização dos conteúdos didáticos trouxe o revés do analfabetismo funcional. É gravíssimo isso. E aí eles começaram a reverter. Sensacional, né? Reverter a tendência de manter a digitalização. Desde a década de 90, a Suécia vinha adotando uma estratégia massiva de informatizar os materiais didáticos e as aulas. Educação 100% digital nas escolas foi o objetivo alcançado pela Suécia. Só que no ano passado resolveu investir 242 milhões de reais, o equivalente na nossa moeda, em impressão de livro, papel, porque descobriram que isso não deu o resultado esperado. A tecnologia não é ruim, mas o uso macivo
de tecnologia, não funcionou. Olha o que disse a ministra da Educação da Suécia, ministra Elholm. Recursos didáticos digitais, se usados corretamente, apresentam certas vantagens, como combinar imagem, texto, som, mas o livro físico traz benefícios que nenhuma tela pode substituir. Olha que barato isso, gente. Faz parte, né? Curva de aprendizagem é o nome que se dá. Vamos então ao nosso livrinho físico aqui, ó, papel encebado, a costura indo pro vinagre, o livro está todo esculhambado, por isso que eu gosto cada vez mais dele, pedindo aqui licença aos amigos invisíveis, aos amigos espirituais que nunca falham, inspiraram o Papo das 9, estão inspirando outros projetos associados ao Papo das 9. Eu peço licença, com a ajuda de vocês, apesar das minhas muitas limitações e imperfeições, que eu seja um instrumento maleável, uma ferramenta útil, o meio adequado para a abertura de uma mensagem e a interpretação minha, que não é melhor nem a pior, é apenas a minha forma de fazer aqui a leitura, e o objetivo aqui é inspirar reflexões, que a gente seja menos autômato, menos robótico, que a gente se permita pensar, elaborar o pensamento. Isso faz toda a diferença. Então, que eu possa abrir o livrinho na página indicada para o estudo dessa manhã. Peço ajuda para isso. Abrimos aonde? Mensagem 260. Diz o quê? Se alguém lhe mostrasse uma semente escura e feia, dizendo que dentro dela havia uma bela e perfumada flor, você acreditaria, porque sabe que da semente nasce a planta que produz a flor. Pois bem, acredite também que dentro de você, por mais imperfeito que seja, nascerá purificada e bela a sua alma imortal, que alcançará a felicidade. Tenha fé em si mesmo e busque aperfeiçoar-se. Mensagem 260 linda e que me faz lembrar. Eu confesso a vocês, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o meu período de enamoramento com a doutrina espírita, e eu vi isso acontecer com outras pessoas em relação a outras correntes de fé ou de religião. Quando a gente descobre um sentido para a vida. Eu tinha meus quase 30 anos, era mais de 20. Portanto, eu descobri o que para mim empresta sentido à existência, à vida, à morte, Deus. O que é a dor e o sofrimento? Por que o amor é o único caminho possível? Quando você resolve essa equação, foi o momento que eu vi o desabrochar dessa semente em mim. Eu falei, olha, tem algo aí que me ajuda a ter uma direção, um propósito, que eu não seja tão imediatista, que eu não faça o meu cálculo no curto prazo apenas, que eu consiga estender a minha visão além do horizonte. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. É o rei que ficou de fora de uma pesquisa mostrando quem eram os cantores e cantoras mais populares do Brasil. O rei ficou de fora. Alguém dirá, a fila anda, mas vamos combinar? Roberto Carlos é o cara, Jota Quest, né? Regravou essa música. E a gente está aqui para se descobrir. A gente não pode ter um voo cego na existência. E quando você encontra de alguma forma, de alguma maneira, da forma que você achar que faz sentido para você, são muitos os caminhos que levam a esse estado de, eu diria, satisfação, apaziguamento, serenidade. Quando você diz assim, olha,
Só o fato de não acreditar na morte, eu não posso nem dizer que eu não acredito. Perdoem se pode soar arrogante, mas eu sei que a morte não existe. Sendo espírita, já tendo acompanhado tantas evidências mediúnicas, inclusive exceção de materialização, eu vou dizer que eu acredito? Não, a morte não existe. Agora, quando isso se transforma numa convicção bem resolvida dentro de você, e a gente começa a ter a percepção de como as peças eventualmente se encaixam melhor no tabuleiro da vida e do universo, gente, isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Então é o desabrochar da semente. É o caminho do crescimento, do alargamento das sensibilidades, da forma com que você interpreta a realidade que te cerca. É a minha reflexão a respeito dessa mensagem. Eu acho muito inspiradora, muito bonita esteticamente, né? Ela também traz uma informação subliminar de você prestar atenção naquele ditado popular: as aparências enganam. A gente julga os outros de forma muito injusta. Aquela primeira impressão, aquele rótulo, aquele carimbo, né, que você diz assim: ah, isso daí não tem jeito. Ah, essa pessoa não presta. Ah, desse mato não sai cachorro. A gente gosta de, eu diria, é uma forma até de orgulho, né, dizer assim: eu nunca me engano. Comigo sempre funciona. Não, porque eu tenho intuição. Somos todos falíveis e vamos combinar? Quantas vezes você já não quebrou a cara? Quantas vezes você já não quebrou a cara? Percebendo o quanto você estava errada ou equivocado numa análise precipitada de uma situação que depois, constrangedoramente, se revela de um jeito que você não previu. Ora, meu Deus. Então que a gente tenha essa humildade de dizer: olha, eu não sei de nada, mas eu estou prestando atenção em muita coisa. E prestando atenção em muita coisa, eu vou ganhando experiência, conhecimento, sabedoria, e vou reduzindo riscos. O povo do YouTube está dizendo que está havendo algum tipo de impacto aí na transmissão. Se você estiver muito incomodado, pica a mula para o Instagram. Ontem tivemos uma variação importante no Instagram e no WhatsApp. Vocês souberam, né? Não sei se o YouTube hoje está se o terremoto está dando problema. Então, povo do YouTube que estiver incomodado com a qualidade da transmissão, pica a mula para o Instagram, que lá, até segunda ordem, a coisa tá ok, não é isso? Bete. Muito bem. Sugestão de leitura, meus amigos. Sugestão de leitura. Vamos nós. As crianças dos ataques aéreos. Foi escrito por uma ucraniana. A versão em português está saindo do forno agora, o livro é do ano passado. É um livro muito comovente. Foguetes sinistros e armas transformaram os pequenos cidadãos em as crianças dos ataques aéreos. Escrito por Larissa Denisenko, autora e ativista ucraniana dos direitos humanos, e ilustrado por Olena London. Este livro narra as experiências vividas pelas crianças na guerra da Ucrânia, quando as únicas esperanças são os sorrisos de dente de leite. Entre abrigos e fugas, encarando o desconhecido, novas cidades e novos países se tornarão a casa daqueles que tiveram o seu lar bombardeado.
Os pequenos sobreviventes não serão mais as crianças dos ataques aéreos, mas sim as crianças dos sorrisos aéreos, porque os aviões também ajudaram nas rotas de fuga de quem conseguiu sair do país bombardeado pela Rússia. Eu fiquei muito comovido. Não é um livro que você deva dar de presente, penso eu, para crianças muito sensíveis e pequenininhas. É para a garotada que está começando a ter noção do mundo e por vezes está iludido achando que todo o mundo é bem resolvido, que tudo está bem o tempo todo. Sabe a bolha? A bolha. Existem pais que não gostam de criar filhos cercados de muita proteção, blindando a capacidade desse menino ou dessa menina a compreender no momento certo que o mundo tem maldade, o mundo tem guerra, o mundo tem violência, e a gente precisa, de alguma forma, lembrar do privilégio que é viver num lugar, se for o seu caso, porque o Brasil tem muitos lugares onde isso não acontece, onde essa violência extrema de uma guerra não ocorre. Eu estou muito chocado desde o início desse conflito no Oriente Médio, primeiro com o ataque do Hamas ao território israelense, matando e cometendo toda sorte de violências contra a população civil e fazendo reféns, um ataque bárbaro, cruel e covarde, vil. E também estou muito chocado com a resposta desproporcional, incorrendo em crime de guerra, o que sugere mesmo uma vingança, talvez, dos ataques promovidos pelo Hamas contra civis inocentes, a população de Gaza, Palestina. Muitas crianças. Muitas crianças. Então a gente precisa ter ciência, penso eu, dessa responsabilidade que todos nós temos para construir uma cultura de paz, para não permitir que nossos filhos repliquem a violência que eventualmente aprendem ou normatizam na infância, e ao mesmo tempo em que a gente protege os nossos filhos do ambiente da violência, a gente não deve também, penso eu, blindá-los no momento certo e do jeito certo da informação de que o mundo tem muita coisa que as nossas crianças precisam saber que existe, até para se protegerem e não terem a falsa impressão de que é tudo cor-de-rosa. Eu não vi ainda esse filme, mas quem viu, e eu reputo como pessoas que têm bom gosto cinematográfico, acharam que foi muito criativa a abordagem feita por uma cineasta mulher de um filme chamado Barbie, aludindo àquela bonequinha, loura, branca. E que essa Barbie, o filme da Barbie, traz reflexões importantes sobre desigualdade, não apenas de gênero, entre homem e mulher, outras desigualdades também. Eu não assisti ainda, confesso que eu preciso buscar motivação, não é um tema que me interessa a priori, mas quem viu diz que o filme é surpreendente no sentido de abordar temas profundos e indigestos, usando a bonequinha como pretexto para abordar esse assunto, tá bom? Então, as crianças dos ataques aéreos, Larissa Denisenko e Olena London, tá aqui, ok? Vamos em frente? Vamos em frente. Ontem eu gravei a primeira parte de um programa, vou dar spoiler aqui, que vai ao ar na Globo News, Cidades e Soluções, sobre a influência tóxica e nefasta das telas digitais, quando usadas de forma, eu diria, abusiva, sem a devida orientação, por crianças. Fui numa escola do Rio de Janeiro, no Leme, em que o uso de celular já não era permitido antes do Rio de Janeiro se tornar a primeira cidade do Brasil a institucionalizar a proibição do celular em sala de aula em toda a rede pública municipal. E eu conversei com muitos educadores, professores e principalmente alunos.
E fiquei muito feliz de ver o seguinte: por incrível que pareça, a maioria dos pais, isso foi feita a pesquisa aqui no Rio de Janeiro, a maioria absoluta dos pais agradeceu a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação. Por quê? Porque em casa não estavam conseguindo mais impor limites aos filhos para o uso de celular. E na escola isso se tornou proibido. Então, que pelo menos na escola se deu uma trégua. Então, primeira coisa que me chamou a atenção, o agradecimento dos pais. Segundo, os próprios alunos reconhecendo que tornou-se possível prestar mais atenção nas aulas sem ter o celular ali. Os próprios alunos reconhecendo, não, agora eu estou tendo melhores notas em matemática, história, geografia, etc. E 3, e isso também é fantástico, na hora do recreio, no intervalo, a garotada, que era uma multidão antes de zumbis, todo mundo livre para fazer qualquer coisa, interagir, brincar, estava todo mundo no seu celular, todo mundo no seu universo ali digital. E o que é interessante é que eles recomeçaram a brincar no recreio. Um com o outro. Brincadeiras de crianças. Então é muito interessante que a gente... Aqui eu queria... É o pedido de doação de hoje. Eu fiz essa introdução para pedir uma doação. A doação é: pense na possibilidade, esteja você onde você estiver no Brasil, não precisa lei para regulamentar isso. A comunidade escolar tem autonomia. Cada escola pode deliberar sozinha sobre a conveniência ou não de proibir terminantemente o uso de celulares ou arrochar, quer dizer, o professor passar a ter um mandato mais efetivo de estabelecer essa regra. A escola tem que dar cobertura, óbvio. Mas os pais de alunos, a lógica é a seguinte, deixa eu dar uma sugestão. Se você acha que essa ideia é boa, mobilize os pais de outros alunos da escola onde seu filho ou sua filha estão matriculados para fazer, junto à direção da escola, um movimento procurando realizar a título de experiência. Vamos testar. Durante esse semestre, o próximo semestre, que os alunos não possam levar para a sala de aula o celular. E veja o que acontece. Vocês não precisam de autorização da Secretaria Municipal de Saúde, de Educação da sua cidade. E esse é um assunto de saúde, tá? A medida aqui do Rio de Janeiro foi inspirada em relatórios da Unesco e da Organização Mundial da Saúde. No relatório da Unesco, chega-se a usar a expressão epidemia de distração. A garotada estava desaprendendo. Isso estava agravando a aprendizagem, não estava dando certo. É uma medida extrema? É uma medida extrema e necessária. Só queria lembrar isso. Pedido de doação hoje, doe seu tempo e sua energia para ver se é o caso de adotar na sua escola, na escola onde seus filhos estão matriculados, mobilizando os pais de alunos, cobrando da direção da escola, ainda que seja por um período de experiência, restrição absoluta do uso de celular em sala de aula, exceto nos casos em que o professor quiser usar a internet do celular da garotada para fazer pesquisa. Aí você abre. Não é não reconhecer os benefícios da internet ou do celular para fins didáticos. É proibir o uso abusivo. É bem diferente. O pessoal pediu o nome da editora. Editora Camaleão, do livro As Crianças dos Ataques Aéreos, editora Camaleão. Foi dado o recado, ok? Deixa eu falar aqui. No último domingo fizemos um Papo das 9 especial sobre a perda dos entes queridos. E eu preparei uma listinha, um checklist, com várias questões que me pareciam importantes lembrar para a gente lidar da melhor maneira possível, da forma mais saudável possível, com um fenômeno previsível que é a passagem para o plano espiritual, o desencarne, ou se preferir chamar de morte física, ok. E aí hoje eu me deparo nos jornais com uma notícia que chamou a minha atenção. Gabriel Garcia Marques
já desencarnado. Tem um livro póstumo que está sendo lançado por decisão dos filhos, contrariando um pedido do pai, autor de 100 anos de solidão, entre outras obras-primas da literatura sul-americana. Os filhos decidiram contrariar o desejo dos pais e publicaram um livro que o pai teria deixado pronto e teria dito: não gostei do resultado, não quero que publique. Os filhos publicaram. É só para lembrar o seguinte: na minha listinha do último domingo, eu disse: acho importante que aqueles que ficaram respeitem os desejos dos que partiram. Os filhos de Gabriel Garcia Marques dizem que o pai já estava variando em relação a... tinha alguma demência, ele não estaria realizando de forma plena o pensamento. Embora tenha expressado com todas as letras, não querem que publique. E os filhos publicaram. Não vou criticar, eu vou só observar. Me parece importante que a gente não contrarie os pedidos deixados por aqueles que partiram. Ok, gente? É uma questão de respeito. Seja você crente na sobrevivência da alma, seja você ateu, agnóstico, dizendo: não, eu acho que pode acabar a vida com a morte do corpo. De uma forma ou de outra, é uma questão de ética. Se a pessoa manifestou o desejo: eu quero ser cremado, eu quero ser enterrado, eu quero que doem meus órgãos, eu não quero que vocês deixem passar muito tempo para doar todas as minhas roupas e utensílios. É um pedido. É um pedido. Acho que tem que respeitar. Tem que respeitar. E não precisa deixar por escrito, assinalado em cartório. Minha opinião. Vamos lá? Eu ia falar sobre a eleição americana, que ontem teve a super terça, mas não estou sem ânimo. Trump e Biden, né? Deixa rolar. Se alguém perguntar, eu falo, mas agora falta-me fluido vital para encarar essa. Quem está pegando o papo das 9 agora, fique sabendo que no próximo dia 22, a informação é de Mr. Anderson, direto da Borborema, do Planalto da Borborema, em Campina Grande. Completaremos 4 anos de existência. Amém. 4 aninhos de papo das 9. A gratidão a todos vocês, todos os amigos espirituais, todos os amigos das redes que se formaram aqui. Dia 22, teremos o Níver. Lili Paz faz aniversário amanhã. Parabéns, Lili Paz. Essa nos acompanha desde o início. Força, coragem, fé, saúde, alegria, harmonia, felicidade possíveis. Va bene? Vamos em frente. Pergunta chegando de ontem, olha só. Recife, Jaraguá, Santa Catarina, Praia da Pinheira, Santa Catarina, os catarinenses marcando presença. São Paulo, capital, São Luís, Maranhão, Campos Gerais, no Paraná, Itu, São Paulo, Resende, região sul fluminense. Opa, foi embora aqui meu papel. E as outras pessoas não manifestaram. Não tem problema nenhum de onde vem. Vamos lá. Mônica Pinho. André, você viu os cortes de árvores com mais de 60 anos para viabilizar o empreendimento da Stock Car no entorno do Mineirão e na frente da Universidade Federal de Minas Gerais e de um hospital veterinário da UFMG? Claro que eu vi, eu manifestei isso nas redes. A prefeitura deliberadamente determinou a supressão vegetal visando adequar uma área importante de Belo Horizonte a um circuito de corrida dos carros dessa categoria, Stock Car. Apesar dos protestos da reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, porque é uma área muito próxima ao hospital veterinário, o ruído muito acima do que a legislação permite vai trazer problemas.
para o atendimento aos animais, e tem o biotério, que, se eu bem entendi, é o lugar onde você cria animais para serem usados em laboratório. E também causaria algum problema, eventualmente, segundo a reitora, óbito dos animais em função da exposição excessiva ao ruído, que pode chegar a 110 decibéis, né? Então temos uma questão aqui, para mim, eu vou resumir aqui a minha opinião. Primeiro, é de bom tom que o prefeito, mesmo eleito, ele tem um mandato, ele foi eleito, ele tem esse poder. Mas ele deve ter mais cuidado na hora de implementar medidas, sem as devidas consultas e sem a devida participação de setores da sociedade que agora estão se manifestando contra. Conseguiram uma liminar na sexta-feira impedindo o corte de árvore. 11h59 da noite de sexta-feira, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu uma canetada, cassou a liminar e o corte de árvores permanece. Sou contra. Não ao estocar. Sou contra. Em tempos de aquecimento global, as cidades estão mais quentes, as árvores, elas têm múltiplos serviços ambientais generosos, benéficos para conosco. Além de belezar a paisagem, atrair passarinho, as árvores suam vapor d'água, elas geram umidade, elas refrescam o ambiente, além de dar sombra. E esse contrato da Stock Car, se não me engano, são 5 anos, em que as provas seriam ali. Aí você faz a prova de Stock Car e o resto do ano, como é que fica? Com dezenas de árvores que deixam de existir naquela parte. Eu, sinceramente, é uma opinião, sou contra. Agora, se é para fazer, acho, é minha opinião, faz audiência pública, ouve todas as partes, tenta-se ser... Não vai só na vibe do interesse comercial, não, porque aí a gente vai ter a cidade projetada num evento que é importante para essa categoria, coisa e tal. A cidade é de todos. Os interesses são difusos. Pelo amor de Deus, penso eu. Tá bom? Rosana do Recife. André, o que fazer quando estou em dúvida se cuido da minha família, mãe, sobrinhos, irmãos, cunhado, ou cuido da minha própria vida? Rosana, às vezes eu fico constrangido assim, porque eu não me sinto propriamente à altura para dar respostas em cima de temas sobre os quais me faltam informações, né? Grosso modo, eu vou te dar uma resposta que me parece a mais salomônica, a mais sábia. Eu acho que essa dúvida não deveria existir. Eu acho que você precisa sempre cuidar bem de você. Mas isso não deveria excluir o cuidado com os seus. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio. Família traz para a gente a ideia de, sem prejuízo do cuidado que devemos ter para conosco, o cuidado que devemos ter para aqueles que convivem conosco. E uma coisa não deveria excluir a outra. Em um ou outro momento isso pode até acontecer. Situações específicas. Mas no dia a dia não. Pactuar, negociar, acertar meios de convivência, rotinas, em que você não se sacrifique a ponto de ver o teu fluido vital ficar esgarçado e você perder algo importante. Você tem direito ao prazer, você tem direito à alegria, você tem direito de ter a convivência com os amigos, mas isso não deveria determinar zero importância de quem está vivendo com você, mãe, sobrinhos, irmãos, cunhado. A forma como você colocou a pergunta me deixa aqui numa saia justa. Eu estou tentando dar uma resposta que faça algum sentido, tá bom? O pessoal do YouTube continua reclamando aí de algo em relação à imagem, sinal. Quero lembrar que ontem foi a vez do Instagram e do WhatsApp colapsar. Não sei se o YouTube hoje... A Ana Cristina está dizendo, o YouTube hoje está de porre. Mas o Instagram está indo bem, né, gente? Vamos nessa. Carol de Jaraguá, Santa Catarina.
Sonhei com meu avô paterno hoje, foi real, acordei chorando muito. Será que fui visitada por ele? É possível, para nós espíritas isso é plenamente possível. Como também é possível o seu psiquismo ter acessado a memória do seu avô por alguma demanda de proteção, alguma demanda de acolhimento, e a figura do seu avô expressa isso, e isso foi trabalhado por você nesse sentido. É complicado. O sonho não é uma ciência exata, e a gente tem que ter a humildade de ter esse cuidado, de não se precipitar nas análises, tá bom? Adriana Correia, Praia de Pinheira, Santa Catarina. Ah, você está em Santa Catarina. Você não é daí, né? Você é do Rio Grande do Sul. No teu sentir, a nossa evolução espiritual após esses 4 anos de Papo das 9 se resume em qual palavra e por quê? Ela faz uma mensagem de gratidão pelo amor, coisa e tal. Olha, eu acho que a palavra é difícil. Eu prefiro 3 palavras que você já conhece: força, coragem e fé. O mantra é o mantra da gente aqui, ó. Força, coragem e fé. Escolher uma delas para mim é difícil. As 3 combinadas expressam a minha utopia de tentar fazer desse espaço, enquanto comunicador, um lugar onde a gente traga alguma informação que seja minimamente relevante e pertinente. Ok? Essa é a minha utopia. O povo que está vindo para o Instagram não está reclamando de imagem e som não, tá bom, pessoal? Se tiver ruim aí, ó. André, seu rosto fica tremido e meio desfocado. Gente, eu não sei se o problema é do YouTube ou é um problema do sinal aqui do meu cafofo. No Instagram a coisa tá, ó, bombando. Vamos lá. Gabriela Turt, de São Paulo, capital. André, bom dia. O que devemos levar em consideração para saber se um centro espírita é bom e confiável? Onde pegar as informações? Olha, eu vou dar a minha resposta. Em primeiro lugar, não se deve cobrar um centavo por qualquer serviço prestado na instituição. Em segundo lugar, deve haver estudo. Quem responde por um centro espírita precisa promover o estudo. Não é simples, não é trivial lidar com trabalhos espirituais. O estudo do transcendente vai requerer a consagração de precioso tempo em leitura. Então, vê se esse estudo promove a leitura, se tem grupos de estudo. Isso é muito importante para mim. É muito importante que você se sinta bem ali. Isso é muito subjetivo. Você vai ter um centro super indicado, um centro com 1000 cuidados em relação a tudo que eu estou falando aqui, mas é um lugar que você não se sente bem. Você não se sentiu acolhida, você não deu match. Não tem problema, procura outro. E acho muito importante que a instituição tenha algum trabalho de caridade, porque, em última instância, o centro espírita, ele, por princípio, deve promover a caridade, o exercício do amor altruísta, do amor renúncia, do amor sacrifício, que é, sendo o espiritismo cristão, a grande meta. É muito importante que a instituição tenha alguma linha de assistência abnegada a quem mais precisa, penso eu. Não é uma condição, mas é uma característica que eu valorizo muito, tá bom? Elaine Reis, de São Luís, Maranhão. André, bom dia. No mundo espiritual há casas, flora, água, os espíritos têm necessidades fisiológicas? Quando a gente fala mundo espiritual, a gente está falando do outro lado da vida. O outro lado da vida pode ter aqui. A gente está aqui na matéria. Tem espírito que desencarnou e não sabe que desencarnou. Acha que ainda tem um corpo. Fica no estado de perturbação porque não é percebido pelos outros. Está no mundo espiritual, mas está adensado. Está num lugar que não é o melhor para ele. Que é aqui. Aqui é o plano da matéria. Aqui é para encarnado. Desencarnado aqui tem que ter função. Não pode ficar à toa vagando. Então tem eu diria, inúmeras formas da gente experimentar o mundo espiritual. Haverá, por exemplo, isso tem numa das obras do André Luiz, salvo engano, foi lá que eu li,
quem é tabagista, e aí tem o vício. E esse vício acompanha a criatura, essa demanda pelo tabaco, essa demanda pelo cigarro no plano espiritual. E aí há tratamentos para reduzir a nicotina, reduzir a demanda por cigarro no plano espiritual. Guardadas as proporções, lembra os tratamentos da Terra. Então temos questões, várias, envolvendo a sensação de precisar de algo que, enquanto espírito, você não precisa mais. Mas no nível evolutivo em que se está, é possível que essa demanda seja muito importante e gere, eu diria, um desperdício de tempo no plano espiritual, saciando necessidades que você não tem mais, mas elas estão entranhadas no seu psiquismo espiritual. Você está ali trazendo, transportando isso, mas você não precisa disso. Não sei se me fiz entender, não é simples, por isso que eu falei há pouco, na resposta para outra amiga aqui do Papo das 9, a Gabriela. Não é simples o estudo dos assuntos da espiritualidade, principalmente nessa direção da doutrina espírita. Tá bom? Ó, outro testemunho aqui, a Solange. O YouTube não tá legal não, aqui tá ótimo. Ela foi pro Instagram. O Instagram hoje tá quebrando galho. Vamos lá. José Renato de Itu, São Paulo. André, sou historiador do livro e da edição e um entusiasta do suporte impresso. Malgrado o impacto negativo da produção de papel a partir de celulose, poderia falar algo a respeito? Olha, o impacto é inevitável, seja no livro digital, seja no livro impresso. Não tem impacto zero. Agora, o maior impacto do livro impresso, a meu ver, é quando ele não é o papel oriundo de uma plantação de eucalipto, onde há plano de manejo, ou seja, você não está desmatando floresta, você está plantando e colhendo no mesmo perímetro, e de preferência certificando ambientalmente toda a cadeia produtiva do livro. Você que é um estudioso sabe, eu vou até dizer aqui, José Saramago, pela editora Companhia das Letras, na década de 1990, foi o primeiro autor a exigir que não apenas o livro fosse certificado ambientalmente, mas toda a cadeia, como produz, como transporta, cadeia logística de distribuição e loja. E ele conseguiu abrir caminho nessa direção, tá? O impacto é inevitável, porque para produzir um tablet, para você ler livro na versão digital, você tem mineração, você tem emissão de gases de estufa, você tem água, você gasta energia. Então não tem almoço grátis, como diz o ditado popular. Eu prefiro o impresso. E quando não tiver mais utilidade serventia, doa. Se está em condição depauperada, recicla. É a minha opinião. Va bene? Opa! Bloco 3 de perguntas. Dani Maran Rezende. André, meu pai com demência, grau 1, com 68 anos, trabalhou tanto e hoje, aposentado, era para iniciar o descanso, aproveitar e não pode. Como evoluir nisso tudo? Dani, você está perguntando para o espírito, a evolução está em curso. A evolução está em curso. Eu não sei explicar por que algumas pessoas com a idade do seu pai têm demência e outras não. Mas na minha crença, isso não é aleatório, isso não é sorte ou azar. Todos nós temos condições que nos favorecem e condições que nos constrangem. Existem pessoas com demência que não têm uma família por perto para cuidar. Portanto, a gente vai ter aqui uma quantidade tão grande de situações onde uma pessoa pode dizer, poxa, trabalhou a vida inteira e chegou agora, não pode usufruir, não pode curtir. Pense numa possibilidade bem radical. Nem estou dizendo que é a do teu pai.
por vezes o próprio espírito reencarnante pede que haja uma experiência nesse sentido, para que o espírito imortal que não tem demência, quem tem, digamos, os fatores da demência acometem o corpo físico. Acometem o corpo físico. O espírito imortal está ali, lépido e fagueiro. Então, por vezes pode-se pedir essa condição para que a família e os amigos exercitem o cuidado, o afeto, o amor. Pensa nisso. Há espíritos que não estão ali resgatando rigorosamente nada, estão ali, de alguma forma, se submetendo a uma situação que é dolorosa, mas que evoca a possibilidade de que as pessoas próximas que você tanto ama deem um passo à frente na direção do desvelo, desdobrando cuidados, consagrando mais tempo e energia na direção do que importa fazer. Mais uma vez, gente, não é simples. Os estudos da espiritualidade precipitam caminhos que muitas vezes a gente quer a resposta que nos convém, né? E nem sempre as respostas são adocicadas ou são respostas que são palatáveis, percebe? Liane Jussara, André, essas guerras que tem por aí seriam kármicas? Os algozes de ontem são os sofredores de hoje? Crianças são espíritos milenares? Como você vê isso? Olha, o espiritismo não usa a palavra karma, a gente fala de lei de causa e efeito. Para mim é uma questão muito evidente de que nós estamos num nível evolutivo aonde manifestações de ódio, preconceito e intolerância ainda têm lugar. E tudo isso pode precipitar conflitos armados, guerras. Então não é uma questão kármica, é uma questão inerente à natureza humana. Não é só num lugar do mundo. Ah, André, você viu o que está acontecendo em Gaza? Estou vendo, está brabo. A gente não consegue testemunhar isso. É uma coisa que embrulha o estômago e nos deixa com uma sensação de impotência terrível. O mesmo acontece em relação a outros lugares do mundo onde há conflitos. Aí você pergunta, por que isso está acontecendo por lá? Gente, isso está acontecendo na Baixada Santista. Isso está acontecendo nas ruas do Rio de Janeiro. Isso está acontecendo em lugares próximos de onde você está. Em certa medida, o princípio é o mesmo. Ódio, intolerância e preconceito. O que fazem com entregadores de delivery por aí? Desrespeito absurdo. Ah, André, mas eu estou falando de guerra. Isso é uma guerra. Porque quando você atira no entregador de delivery, porque não teve a mercadoria entregue, a pizza que você pediu na sua casa, e ele não é obrigado a subir até o andar onde você mora, e você não entende isso, e você tem arma, e você vai lá e dá um tiro no camarada, isso é guerra. Num sentido mais individualizado, mas é o mesmo espírito belicoso. Eu estou falando de um mundo onde o espírito belicoso está amplamente disseminado. Eu estou falando de um planeta onde, na visão espírita, nós ainda estamos inseridos na categoria provas e expiações. Nós precisamos evoluir, nós precisamos avançar na senda evolutiva. Não é possível que a gente não tenha ainda aprendido a lição. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Ah, eu sou cristão. Quantas pessoas que se dizem cristãs por aí cometem os crimes mais abomináveis? Por vezes, tentando limpar a própria barra em nome de Deus. É uma coisa assim, uma deturpação do Evangelho. Então, com todo respeito, não é uma questão de karma, é uma questão de nível evolutivo. E todos nós, independentemente da idade, do credo, do gênero, do nível de escolaridade, do nível de renda, todos nós estamos sujeitos, em alguns lugares do mundo,
de forma muito violenta e evidente, em outros lugares do mundo, de uma forma mais sutil. Mas o risco da gente ser alvo de violência existe em qualquer lugar. Em alguns lugares onde a guerra é aberta, onde a cidade se transformou num campo de batalha, é lógico que a probabilidade de acontecer uma desgraça, uma tragédia é muito maior. O que não faz com que um camarada que esteja hoje na Suíça, num Alphaville, em São Paulo, lá na seu perímetro, se sentindo protegido num lugar aparentemente aprazível, ninguém está livre do risco de uma situação desagradável que envolva violência. Na doutrina espírita nós temos, então, algo que coincide com o que foi previsto pela espiritualidade maior quando da codificação no século XIX, um período de muita turbulência, um período de muitas disputas, aonde emergirá daí algo melhor. Essa, aliás, é uma crença que leva muitas diferentes doutrinas religiosas ou filosóficas a convergirem. Algo de melhor emergirá disso tudo. Tá bom? Adriana Ávila disse que viu ontem cenas de famílias atravessando o rio na fronteira do México com os Estados Unidos e ela ficou pensando: falta muito para realmente sermos um planeta de regeneração? Dicas para manter a fé? Bom, do meu ponto de vista, mundo de regeneração virá quando a gente se regenerar. Esse calendário, ele leva em conta não apenas um calendário cósmico sideral, o tempo da Terra passar a abrigar uma humanidade mais evoluída, ou disposta a evoluir, é por aí que Kardec fala na Gênese, uma humanidade disposta a evoluir. E a disposição das pessoas em fazer algo diferente. A gente pode ir, levando com a barriga, e isso não é bom. A gente não pode abdicar do interesse em fazer o que a gente sabe ser o certo. É a minha opinião. É a minha opinião. Agora, dicas para manter a fé. A gente fala tanto sobre isso há 4 anos, no Papo das 9. A gente precisa aprender a ter um papo reto com Deus, falar com o coração, escolher o momento, escolher o lugar e falar com o coração, pedir, louvar, agradecer. A fé começa por aí. Sem deixar de reconhecer a presença do sagrado na natureza e nos outros. Aí começa a complicar. Você não pode pedir fé que te sustenta para você continuar cometendo os mesmos erros. Tem uma dinâmica a fé. A fé se retroalimenta da esperança que a gente sente quando se percebe útil e fazendo a diferença para alguém, ou para algumas pessoas, ou para alguma causa. A gente não veio ao mundo para ser parasita. A gente veio ao mundo para ser luz. A gente veio ao mundo para fazer algo diferente. Na escala que for. A Juliana pergunta aqui: você acredita que podemos receber sinais do desencarne de alguém por meio de sonhos? Sim, é perfeitamente possível. O nome que se dá a isso é premonição. Há diferentes explicações para premonição. Os espíritas têm a explicação deles. Ok? Premonição. Gorete diz que é espírita, que o filho dela se suicidou em 2022 com 38 anos de idade. Ela pergunta o que fazer para ajudá-lo espiritualmente. Bom, você pode, em primeiro lugar, penso eu, tocar a sua vida. Seu filho, onde estiver, se sentiria muito pior se visse a mãe sem condições de tocar a própria vida, porque você tem
as suas demandas evolutivas e existenciais, Gorete. Primeiro ponto é esse, toca a tua vida. Segundo, orar de forma muito generosa, não apenas para o seu filho, mas para o guia, para o mentor espiritual do seu filho. Ore, mas ore assim com confiança. O ideal é que você tenha clareza de que quando você sintoniza com aquele que está velando e cuidando do seu filho, você vai estar potencializando uma energia luminosa e amorosa que será refletida na direção dele. Normalmente a gente tem esse cuidado de nem sempre recomendar a prece para alguém que partiu nessas circunstâncias do mundo. Porque você eventualmente pode sintonizar, e sendo mãe, a probabilidade disso acontecer é alta, que cada mãe tem a sua singularidade. Existem mães que têm essa fé, essa robustez assim, e conseguem estabelecer através da prece um contato direto, que doando força, energia luminosa. Mas é muito delicado para uma mãe em sofrimento pela perda do filho, fragilizada, fazer essa sintonia. Razão pela qual eu sugiro que você sintonize com o guia, o anjo da guarda, o nome que você queira dar. Aquele que vela pelo seu filho, que está acompanhando o seu filho. Caiu aqui. Peraí. Opa. Peraí tudo. Me empolguei, caiu aqui, puxou tudo que é lado. Vamos ver aqui, tecla lateral, vem para cá, recursos avançados, configuração, conexões, reconectando. Estou ao vivo novamente, Deus é Pai. Vocês estão aí ou não? Se vocês vissem em que condições eu faço a transmissão do Papo das 9, caiu aqui a régua, chama-se filtro de linha, com todas as tomadas. E aí caiu e levou junto todo aqui. Voltei. Vamos lá. Resumindo, que o assunto é importante, é possível que essa dúvida acometa outras pessoas. Gorete, reza para o guia e mentor do seu filho, é o que me dá vontade de dizer. E confia, ele haverá de ter o registro do teu amor, que chegará como um bálsamo, algo que é um lenitivo. Faça isso, se quiser, todo dia no mesmo horário. Reza para o guia espiritual do seu filho. Peça ajuda. Tá bem? Aí o pessoal já começa meme, né? André, muita energia, né, por aí. Aí os outros, terremoto em Laranjeiras. Vamos que vamos. Bom, minha gente, vocês são muito engraçadinhos. O pessoal fazendo meme aqui de tudo que é jeito. Mas eu espero que o papo hoje tenha sido de alguma forma útil. Peço desculpas pelo sinal do YouTube não tá legal, vamos ver isso, a gente sempre vê qual a causa para não haver repeteco. Muita gente descobriu o Instagram por causa disso, o Instagram está aqui hoje bombando. Força, coragem e fé, vamos em frente, a vida continua nos dois planos da existência e que nós possamos fazer o melhor aqui em favor de uma cultura de paz, transformando, evoluindo, inovando, revolucionando sempre. Dia 22, Papo das 9 completa 4 anos. E tem surpresa chegando. Eu acho que dia 22 eu vou revelar qual é a surpresa. Tá aí, uma sincronicidade. Dia 22. Gente, dia 22, eu nem sei que dia cai. Depois eu vejo isso. A pessoa cai num dia. Alguém consegue ver aí dia 22 de março, que eu não estou com a agenda na mão? Cai que dia útil, vocês sabem? Alguém consegue ver para mim? Eu espero aqui, ó. Dia 22 de março cai que dia, meus amigos? Qual, Nádia? Sexta-feira. Dona Nádia foi mais rápida que vocês aí. Dona Nádia, o pessoal aqui respondendo sexta, André. Então vamos lá. Sexta-feira é dia de Papo das 9. A gente vai completar 4 anos num dia ao vivaço. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente e vou trazer novidade no dia 22.
Gente, fiquem com Deus. Até a próxima. Tudo de bom. Sexta-feira estamos aí. Valeu.